Ele tá com a fralda? Tá, a fralda tá um pouquinho pesada. Tem que ser realista. Nós temos que viver a realidade. Renato. Caraca. Eu não quero nem ver o banco de reserva. Para por aí. Tira a fralda, bebê. Eu nem vi o banco de reserva. Só os 4 defensores ali já poderia ter parado. Você falando aí, eu tava falando, será que é o Paris Saint-Germain? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar os palpites da imprensa paulista, sim, meus amigos. O Brasileirão está de volta, finalmente voltou o Brasileirão. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo nesse final de semana. Eles palpitaram ali, o Cicinho ficou maluco quando viu o time do Flamengo. Tá muito legal a análise feita lá no Jogo Aberto, então deixa o like, inscreva-se no canal, assim certamente vocês não perderão nenhuma novidade sobre o Mengão. E hoje vamos acompanhar o que eles falaram nesse retorno e a surpresa deles ao olharem para a escalação do Flamengo e observarem o timaço que o Mengão tem e que certamente vai a campo contra o São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Muitas informações, um vídeo bem legal mostrando ali os bastidores do Flamengo, o que esperar para o próximo confronto. Depois também a análise completa, tudo isso e muito mais a partir de agora. Olha, e eu faço questão de seguir a ordem natural da tabela, do primeiro ao último colocado. Olha o Flamengo, hein? Tem um jogo a menos e é o líder do campeonato, empatado em pontos com o Cruzeiro. Cruzeiro, vamos ganhar nessa rodada. Bragantino, oi. Palmeiras, folga. Bahia com o Galo. O Fluminense, folga. Clássico carioca entre Vasco e Botafogo. O Mirassol, folga. O Corinthians, você já sabe, Bragantino. Aí Grêmio, na 11ª colocação, o Ceará é o 12º, faz o clássico lá das grandes massas contra o Fortaleza, que tá numa situação ruim, como o meu Internacional. E aí Vasco, São Paulo, joga contra o líder. O Santos descansa, o clássico acontece em data indefinida. Vitória, meu adversário, tá melhor que eu na tabela, eu respeito. 16º contra 17º. Viu, Roger? Vai cair! Vai, Negão! Solta, Negão! Negrão, de verdade, merece, mas eu ainda não estou preocupada. Ó, que apareceu, bebida! De verdade, se você tá preocupado, eu agradeço a sua preocupação, mas eu tô tranquila. Ainda, lá pela 30ª rodada, eu já não sei, né? Pega! Ó, Fortaleza, Juventude e Esporte. O Fantasminha, Cicinho. Fantasminha anda por aqui. Fantasminha vermelho. Ó, fantasminha vermelho, olha lá. É isso, agora eu quero que vocês falem sobre essa volta do Campeonato Brasileiro, qual é a grande atração, o que vocês esperam, o que estão projetando. Ronaldão, começa. Então, eu sou muito clubista, mas a verdade é que nessa rodada é São Paulo e Flamengo. Porque o Flamengo tá com jogo a menos, pode dar uma disparada aí também na tabela. E tem tudo para vencer o Flamengo, pelo que e deixou uma sensação ruim, porque tem foi tudo pra quê? Muito dominado pelo Bayern de Munique, agora tem que responder pro torcedor. Então vai ter que dar uma resposta rápida, jogando em casa. Tem tudo pro Flamengo vencer, Cici. Ah, tá, achei que era pro São Paulo vencer o Flamengo. Não, São Paulo vai ter mais experiência com o Crespo. Mas aí tem a iniciativa porque Crespo está de volta, comandando a equipe. Aliás, antes da gente comentar esse jogo, que é super importante, vamos acompanhar um pouquinho mais desse duelo do líder Flamengo contra o time do São Paulo. Se o São Paulo ganhar, receba, Cici. Exatamente um mês depois da última partida, o São Paulo volta a campo neste sábado. Na pausa para a Copa do Mundo de Clubes, quanta coisa aconteceu. No período coube a saída de Luiz Ubeldia, a volta de Hernan Crespo e a venda de Matheus Alves para o CSKA da Rússia. Do outro lado, o Flamengo, que caiu nas oitavas para o Bayern de Munique, deixou boa impressão contra o Chelsea. Voltou ao Zenit da Rússia. Missão de incontestável no time, a volta à realidade do futebol brasileiro expõe condições bem diferentes na tabela. O Flamengo havia vencido Palmeiras e Fortaleza embalado na liderança da competição.
Já o São Paulo havia perdido as últimas 3 partidas e começava a flertar e se preocupar com a zona de rebaixamento. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo no Maracanã. A saudade da torcida é grande. Expectativa também para ver Jorginho de perto. O parceiro dele não pode ser Pulgar porque está machucado. O Flamengo então deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e uma dúvida no ataque, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha. Nós estamos também com saudade, Maracanã cheio, lotado. Acredito que a nação deve estar também e espero que eles possam ir e fazer uma grande festa. E agora é um jogo importante para a gente segurar, né, e continuar nessa liderança. Do outro lado, São Paulo continua sem o volante Luiz Gustavo e Caleri, fora por problemas médicos. Mas pode contar com os retornos de Lucas Moura e Ferreirinha. Tem a dúvida de Lucas Ferreira, que sente dores no quadril. Os últimos testes para o que vai ser a reestreia de Crespo trouxeram a possibilidade de 3 jogadores no meio, à frente de um esquema com 3 zagueiros. A prévia tricolor tem o goleiro Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino, Cédric Soares, Pablo Maia ou Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio e Enzo Dias na esquerda, Oscar ou Juan Dineno no ataque, ao lado de André Silva. Enquanto isso, os times tentam se movimentar no mercado. Com a janela aberta, o Flamengo quer um meia que possa oferecer opção a Arrascaeta e um atacante de lado, de velocidade pela esquerda. Há também a chance do clube tentar um centroavante mais veloz do que Pedro e Juninho. O São Paulo, por sua vez, está perto de fechar com o chileno Gonzalo Tapia, do River Plate. A negociação com o atacante deve ser por empréstimo. E Alan Franco tem renovação encaminhada por 3 temporadas. Vamos começar com o líder Flamengo versus o São Paulo, que não está numa situação confortável no campeonato. Cicinho, claro que o jogo é no Maracanã, o Flamengo volta em baixa, de certa maneira, do Campeonato Mundial, mas agora é outra competição, é outra vibe e tem tudo para ser um ótimo jogo. Renata, tem tudo para ser um ótimo jogo. Lógico que é uma tarefa muito difícil para o São Paulo. Ânimo, Cicinho. Ânimo, pô. Primeiro jogo do retorno. Mas o que eu solto em rojão aqui? Ué, quer mais duas semanas Você tá desanimado mesmo, sem jogar? Não, mas, poxa... Tá com medo? Tá com a fralda? Tá com a fralda cheia? Já a fralda cheia? A fralda tá um pouquinho pesada. A fralda, tem que ser realista. Nós temos que viver a realidade. O Crespo chegou... teve 15 dias aí, digamos, para trabalhar. Aí volta, o jogador já tá sentindo uma dor na... Quem tá cantando isso? Quem tá cantando? É o Belchior. Sei lá quem que é. E é Mengo. Eu conheço. É Ronaldo. É lógico. É Mengo. Ah, é Mengo. Mas assim, o São Paulo, os enfrentamentos com o Flamengo, o São Paulo... Medo e Mengo é igual. Tem jogado até legal, mas vamos ver tem jogado legal? O São Paulo, contra o Flamengo. Contra o Flamengo, esse clássico, o São Paulo Edu, já venceu lá no Maracanã. Recentemente ganhou a Copa do Brasil, do Flamengo. Exatamente, então é um time também que não pode desconfiar, mas a questão é a seguinte, eu não vou me empolgar. Não vou me empolgar porque os jogadores são os mesmos. Está contando com a volta do Lucas, do Ferreirinha, temos que ver quanto tempo eles vão conseguir ficar dentro de campo, a gente também não sabe, e a maneira do Crespo jogar. O São Paulo provavelmente deve entrar com 3 zagueiros, mas frente ao Flamengo... aquele Flamengo que jogou... Colocar 10 zagueiros lá, Cici, que não é o Mundial ali, gente, não vai ser uma tarefa fácil, não. Se o São Paulo voltar com empate, já vou estar muito feliz. O Cicinho realmente tá temeroso, tá desconfiado. Tem que estar, Ronaldo? Tem que estar, né? A gente viu aí. Um tá vindo de uma competição onde vamos dizer assim, o patamar era outro. Agora teve um que jogou em casa e se lascou todo. Você tá com receio do Vitória ou não votar do Flamengo? Volta ao Brasil. É que eu tenho mais confiança no Inter quando ele tá atento contra times bem tradicionais, assim, E o Vitória é um time que pode aprontar sim, por que não? Mas quer falar disso? Então vamos falar disso. É tão bom. Você quer dar uma olhadinha em como Flamengo e São Paulo vão se apresentar provavelmente? Olha aqui, ó. No Flamengo, Rona, Felipe Luiz deve levar a campo Rossi no gol. Wesley na direita. Wesley tá na hora de ser vendido, viu? Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Alexandro na lateral esquerda. Aí no meio... Por conta da cirurgia do Pulgar,
ele pode escolher o Everton Araújo ou o Alan, Jorginho, Arrascaeta na frente. Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha e Gonçalo Plata. E Gerson, adiós, já era. Você foi falando, o Cicinho foi diminuindo na cadeira. Cicinho, é você, Cicinho. Foi diminuindo na cadeira. E o De La Cruz ainda, hein? Renato. Caraca. Eu não quero nem ver o banco de reserva. Para por aí. Tira fora, bebê. Eu quero nem ver o banco de reserva. Só os 4 defensores ali já poderia ter parado. Você falando aí, eu tava falando, será que é o Paris Saint-Germain? Não, mas lembre-se que esse time sucumbiu diante do Bayern de Munique, que foi derrotado pelo Paris Saint-Germain. Pra quem assim, for a quer ser tarefa... campeão da Libertadores, você tá com medo do Flamengo. Não, mas peraí. Você é campeão da Libertadores, você o doutor falou. Mas aí nós estamos falando jogo de lá e cá. Lá e cá. E é um jogo só, então o São Paulo... E é um jogo só no Rio de Janeiro. É um jogo só no Rio de Janeiro, voltando. O Flamengo apesar de ter perdido pro Bayern de Munique, mas tá com aquela confiança, porque fez uma competição legal. E o São Paulo tava de fé. A gente nem descansou. Os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu pro Bahia, Mirassol e Vasco. E 2 desses foi em casa. É por isso que demitiu então, o técnico. como ter confiança? Então aqui é uma palavra de São Paulino, torcedor, que vai torcer muito pro São Paulo. Mas a tarefa é muito difícil. Se o Flamengo golear, o Crespo já balança? Eita, que isso? Não, balançar não balança, não. Tá. Ele balança, mas... Quando você olha esse time do Flamengo, como você imagina o contraveneno do São Paulo? Era outro que tava iludindo o São Paulo. Olha que você falou a escalação. Eu vou te ajudar, Marco. Olha que você começou a falar a escalação. Paulo. Olha que você começou a falar a escalação. O Chico e o Capelão falou que eu fui diminuindo. Agora imagine o Marco, sumiu. Marco, aqui está o São Paulo. Olha o São Paulo. Olha aí, vamos lá. Pelo menos na cor do cabelo eu fiquei. No restante, não há a menor possibilidade. O homem é dotado de uma capacidade incrível. Eu gosto dele como treinador, mas gosto mesmo de verdade. Mas o que eu posso dizer para Cicinho, Marco Aurélio Cunha, é para agarrar no terço. Para agarrar no terço. Porque é muito difícil, Renato, é muito difícil, principalmente quando se joga fora. Para pegar um time que no Mundial, na minha avaliação, tem gente que acha que o Mundial do Flamengo foi espetacular. Eu acho que foi um fracasso retumbante. Mas esses caras vão querer dar o troco no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco com o Atlético na Copa do Brasil, só que aí ali na Copa do Brasil nós falamos na oportunidade. Muito difícil, Renato, eu não acredito numa vitória do São Paulo, não. Sei que a torcida do São Paulo me ama, eu sou um grande representante do Tricolor aqui, mas não acho que consegue vencer o jogo. E se conseguir, para mim vai ser uma zebraça. Para mim o Flamengo ganha, não vou dizer que ganha bem não, é um placar magro, mas para mim o Flamengo ganha de São Paulo. Olha, foi comedido, Everton Capelani. Só uma sublinhada bem rápida aqui. Sugestão. São Paulo não vá de avião, vá de ônibus. Aí, vou dar uma sugestão pra vocês tentarem ganhar o jogo. Parem a Aparecida do Norte, reza todos os tempos e depois sequência da viagem. Vocês vão tomar um nado lá. Segura a mão deles aí, Capelão. Menos de 4 eu nem comemoro. Dá a mãozinha. Segura a mão aí, vai. Dá a mãozinha. Cuidado com o Goiás, hein, Capela? Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise. Olha, fazia muito tempo que eu não via a imprensa paulista elogiar tanto o time do Flamengo como foi dessa vez, sabe? Eles cravaram a boa vitória do Mengão contra o São Paulo. Também acho que é favorito o Flamengo, né? Vai jogar no Maracanã lotado, a torcida vai apoiar certamente. O Flamengo vai tentar propor o jogo. Voltou grande demais do Mundial. Discorda ali do Everton Guimarães quando ele disse que foi um fracasso o Mundial do Flamengo. De maneira alguma. Ah, mas o Flamengo caiu nas oitavas, gente. Pegou o Bayern de Munique. Convenhamos que, pô, né? Não tem muito o que falar. Pegou um time extremamente qualificado, muito forte. O time do Bayern, pra mim, um bom Mundial do Flamengo, assim, certamente votou maior do que foi. Não só o Flamengo, mas também os outros brasileiros. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Pra mim, amanhã, Flamengo 2-0. Amanhã já, no final de semana, Flamengo 2, São Paulo 0. Comente abaixo o que você pensa. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!